Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Nós voltamos. E claro que sempre quando a gente volta agradecendo aos nossos apoiadores, as pessoas que tornam possível esse podcast continuar acontecendo. As nossas corruíras, Yasmin Arbi, Eduardo Tardim, Fernanda Dias, José Carlos Bombach e Deison Soares. Os Gaviões Carijó, Maíra Luiza Garcia, Atos José Souza, Renata Beco, Eduardo Tardim, Fred Cruz e Renata Redoen de Freitas, os Tangarais, Thiago Almeida, Rodrigo Machado, Aran Cardoso e Estevão Moraes, os Jacuzzi Estalo, Leandro Rios, Lívia Queiroz, Flávia Aguiar, Marília Fanuc, Fernanda Isabela, Mariana Albuquerque e Natália Allenspach, e claro, a nossa águia de haste, PS Fonseca. Galera, vocês já sabem, mas eu não canso de falar, você pode acessar revistauru.com e também as nossas redes sociais, @podcasturu, no Instagram ou no Twitter. E aí tem uma dica bem bacana. Você que não tem Spotify, pode acessar revistauru.com/podcast e lá você pode ouvir no seu navegador todos os nossos episódios desde a primeira temporada. E aqui, outro recadinho especial. Você que acompanha a nossa série Aves Extremas, já pode ouvir nosso último episódio, o episódio em que a gente falou sobre o ácharo Steatornis caripensis, que definitivamente é uma ave extrema. Uru Podcast. Hoje a gente vai falar de uma ave que há muito tempo estuda, há muito tempo a gente lê, uma ave que a revista Uru tem uma relação especial, né? A gente tem um artigo lá na nossa página que fala dessa ave, a gente tem ilustrações dos nossos artistas falando dessa espécie, e vou falar para vocês que é uma das aves assim, que mais mexe comigo do ponto de vista de conservação. Tenho certeza que ela mexe com muita gente também. Quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar sobre a história do entufado baiano, me deparei com uma história de renascimentos. O primeiro desses foi a sua descoberta. E aí a gente vai, claro, abrir aspas para aqueles famosos relatos sobre essas aves especiais. A gente vai falar de Merulax stressemani, o entufado baiano. Aspas. Uma ave tão rara, que até mesmo em museus, até 2004, só havia 2 exemplares. Um macho, holótipo, e uma fêmea eram conhecidos. Ambos foram coletados na Bahia. O macho na década de 1830, perto de Salvador, e a fêmea em 1945, perto de Ilhéus. Em 2004, no decorrer da revisão das coleções ornitológicas do Museu Senckenberg, uma pele, de código SMF 48580, identificada erroneamente como Merulax ater, o entufado, provou ser uma fêmea de Merulax stressemani. Infelizmente, nenhuma informação confiável estava disponível sobre a origem dessa espécie. Provavelmente foi coletado na primeira metade do século XIX. Como lamentou Hartert, 1891, os rótulos originais das peles, durante as manutenções da coleção, acabavam removidos e substituídos por novos, mais ou menos padronizados com apenas dados geográficos genéricos. No presente caso, apenas Brasília é fornecido, sem quaisquer dados adicionais. Infelizmente, é mais um caso irônico em que o entufado baiano, nossa ave de hoje, é confrontada com um rótulo de dados escassos. Era a única espécie de sua família totalmente desconhecida da natureza e, aí aspas, já caminhava para a condição de ser considerada extinta antes mesmo de ser realmente conhecida e de ter a sua validade contestada, quando em 1995 foi registrado e gravado na fazenda Jueirana, em Una, na Bahia, apenas um indivíduo macho foi observado, e embora outras tentativas de observação da espécie no mesmo local em mediações tenham sido feitas, não ocorreram mais registros.
Em 2004, o professor Rômulo Ribon e uma equipe de outros ornitólogos mineiros descobre uma pequena população da espécie num fragmento florestal no município de Bandeira, Minas Gerais, na divisa com o estado da Bahia, no município de Macaranhí. Essa floresta, posteriormente, seria adquirida pela Fundação Biodiversitas e transformada na reserva Mata do Passarim. Apesar dos esforços de conservação nesta área, desde 2019 não há mais notícias do entufado baiano na natureza. E como a gente falou no começo, essa espécie realmente tem uma linha do tempo muito próxima da Uru, porque alguns dos grandes amigos da revista Uru participaram de momentos históricos relacionados com essa ave. E um desses momentos, que é um dos renascimentos, como eu gosto de falar sobre essa espécie, é o último registro documentado de uma dessas aves na natureza, o registro feito pelo Luiz Pompeu, né, o registro da roupa. E o Luiz vai contar melhor pra gente. Vai daí, Luiz, conta aí essa história pra nós. E aí, beleza? Eu sou o Luiz Alberto. Eu tinha tido a oportunidade já de ir em uma das expedições atrás do Merulaf em 2018, setembro de 2018, com o Alexandre Zaidan e meu irmão Afonso. E a gente ficou 15 dias rodando na Rebuild Una, que foi onde o bicho tinha sido encontrado, na década de 90. A gente ficou rodando lá por alguns dias e depois mais 2 dias na Mata do Passarim. Infelizmente não conseguimos encontrar o bicho. E aí em dezembro, o Panda precisava voltar lá, a gente não pôde, e o Marquinhos conseguiu ir, né? Graças a Deus ele conseguiu ir, e conseguiram registrar o bicho depois de, não me engano, uns quase 3 anos sem registro do bicho. E aí o que é bacana foi que a gente brincava com o Marquinhos que eles iam conseguir achar, e que eu e meu irmão, a gente sonhou num dia antes que eles tinham achado o bicho, e a gente chegou a comentar com ele no grupo que a gente tinha, e comentou: vocês acharam o bicho, né? Aí a gente sonhou com isso. E ele, como vocês sabem, porque eles tinham acabado de achar, ainda não tinham divulgado, e a gente tinha sonhado, eu sonhei, meu irmão sonhou também, que eles tinham encontrado o bicho, e foi emocionante, assim, quando ele falou que eles realmente tinham achado o bicho. E aí depois, em outubro de 2019, em mais uma nova expedição, eu pude estar indo, o meu irmão infelizmente não conseguiu ir, aí eu tava rodando com o Panda em uma área de grota, e tava cantando lá um sabiá ferreiro, e o Panda tinha pedido pra mim gravar, porque ainda não tinha registro documentado do bicho pra RPPN, né, pra Mata do Passarinho. Aí o Panda foi descendo a grota, ele desceu a grota, atravessou um córrego, e subiu outro morrinho lá, e sumiu da minha vista, assim, e eu tô gravando o sabiá ferreiro. Aí o Panda solta um palavrão, assim, bem, bem alto. E aí eu comecei, meu Deus, agora pronto, o Panda foi picado por uma cobra, porque lá tinha muita jararaca, muita cascavel. Aí eu pensei, pronto, agora o Panda foi picado, a gente tá a mais de 10 quilômetros do alojamento, até chegar no alojamento, pegar o carro e chegar lá na cidade, ele já morreu. E aí eu desci correndo, deixei até, se eu não me engano, eu deixei um boné cair pra trás, eu perdi esse boné lá. Saí correndo, desci o córrego, atolei lá no córrego. A hora que eu subi, que eu cheguei, o Panda tava de joelhos chorando. E aí pronto, realmente ele foi picado por uma cobra. E eu pergunto: Panda, o que aconteceu? Aí o bicho cantou. Aí eu: que bicho? Ele escuta. Aí quando eu escutei aquele sonzinho dele, né, que é tu, 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 aí o coração disparou também, eu comecei a tremer. E foi, assim, emocionante, porque aí eu comecei a chorar também. E a gente foi aproximando do canto do bicho, e aí a gente foi gravando, aí gravamos uma vez, aí depois a gente grava, a gente vai atrás, a gente grava, a gente vai atrás, aí já gravamos, já conseguimos documentar o bicho. Vamos tentar procurar o bicho para ver se a gente consegue os registros fotográficos. E aí a gente encontrou a fêmea, né, a Hope, e a gente tava um pouco longe dela,
E ela tava numa brenha muito fechada, no meio de um monte de bambu, uns bambus espinhentos, e não tinha como chegar até ela fácil, sem fazer muito barulho. Então a gente foi se arrastando no chão, lá no meio dessas serrapilheiras, com perigo de ser picado por alguma cobra, né, alguma serpente peçonhenta. Mas mesmo assim a gente se arriscou um pouco, conseguiu atravessar a moita lá, se arrastando, sujamos tudo. Aí quando a gente chegou, que a gente viu aquele bicho grande, assim, com aquele tufinho na cabeça, assim, foi uma coisa incrível. Ela forrageando, aí ela subiu num galinho e começou a cantar. E aí eu consegui fazer um vídeo. E do vídeo eu extraí algumas fotos, porque eu tremia tanto que eu não conseguia foto, que eu tava com uma super zoom num lugar super escuro. Então não consegui nenhuma foto. Aí foi só o vídeo mesmo. Do vídeo eu extraí algumas fotos. Foi incrível, foi uma experiência sensacional. E essa experiência foi muito boa. E mesmo, ao mesmo tempo, muito triste, né? Porque foi o primeiro dia de expedição. A gente já conseguiu achar o entufado. E depois a gente ficou mais 15 dias. Eu fiquei mais 15 dias. O Panda, se eu não me engano, ficou mais 3 dias a mais. E a gente não conseguiu ver a roupa de novo. Mas vimos não só o entufado baiano, mas várias outras espécies ameaçadas, principalmente no estado de Minas, né? Espécies que, devido à degradação da Mata Atlântica, daquele tipo de Mata Atlântica, daquela região, hoje em dia só existem na Mata do Passarinho, em Minas Gerais. Então é triste pensar que a Mata do Passarinho é o último refúgio mesmo dessas espécies em Minas. Bom, depois desse depoimento do Luiz, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço para o Luiz, os nossos amigos lá de Pompéu. Um abraço para o Afonso também. Marcos Pérez, mencionado nessa gravação também, registrou. Também um amigo próximo. Vocês já perceberam que esse episódio vem recheado, né, de aventuras sobre Merulaxis tressemani. E essa aventura está apenas começando. Depois de uma série de sumiços e renascimentos dessa ave única, a gente tenta, junto com vocês, montar um pouco o quebra-cabeças que é a biologia dessa ave especial. E para isso, hoje, a gente estende aqui no Uru Podcast o tapete vermelho da ornitologia. Recebemos o biólogo Edson Ribeiro Ruiz, ele que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Ecologia pela Universidade Federal de Ouro Preto, sempre envolvido com biologia da conservação, com ênfase na ornitologia, na sensibilização ambiental e no engajamento de pequenas comunidades. Possui ampla experiência em estudos de comunidades de aves nos biomas Mata Atlântica e Caatinga, elaboração de listas de espécies ameaçadas de extinção, criação de unidades de conservação, implantação de sistemas agroflorestais e na execução de projetos ambientais do terceiro setor, especialmente envolvendo disseminação de conhecimento e mobilização social. O Edson é coordenador de projetos da SAVE Brasil, esteve no Avistar com uma apresentação sensacional sobre esse bicho maravilhoso com história única. Edson, seja muito bem-vindo ao Uru Podcast. Poxa, Will, eu que agradeço, cara. Que descrição fantástica inicial que você fez do bicho. Já mexe, assim, com as fibras da gente. Tenho certeza que vai ser fantástico aprendermos juntos aqui hoje. Esse episódio com certeza vai ser um episódio sensacional. Sensacional também é poder contar hoje com o meu amigo que também estava com a gente no Avistar. Quando eu falei de artistas que desenharam Merulaxis tressemani, eu falo dele, Senhor Henrique Júnior. Henrique, seja muito bem-vindo de volta. Olá, Will, olá, Edson, olá, ouvintes. Prazer imenso estar aqui novamente. Especialmente falar de bichos raros, misteriosos, que eu sempre curto bastante conversar. Estamos aqui para aprender muito com quem sabe. Bora pra lá, para mais um episódio. Henrique fala de bicho misterioso com muita propriedade, né? Essa semana ele estava fotografando simplesmente neomorfos lá no Parque Estadual do Rio Doce. O homem está demais. Mas vamos falar dessa outra joia. Edson, eu acho que a nossa primeira tarefa é fazer nosso ouvinte enxergar o entufado baiano sem termos as imagens. Quando a gente fala da espécie, a gente que mexe um pouquinho com isso, que lê, já cria uma imagem na cabeça. Mas, em geral, o nosso ouvinte talvez escute entufado baiano e não tenha essa imagem ainda. Como é que a gente pode descrever essa ave para quem nunca ouviu falar do Merulaxis? Massa, vamos lá. Resumidamente, o entufado baiano tem 19,5 centímetros. Aí é um pouquinho maior que um João de Barro.
né? Mas a cauda, ela é proporcionalmente mais longa e tem um formato de lé. A plumagem do entufado baiano é preta, mas aí fica uma dica. Eu vi em alguns guias de campo que o bicho é colocado como todo preto, mas, na verdade, na parte superior, melhor dizendo, na parte inferior, no ventre, a gente tem esse preto indo para uma tonalidade mais marrom. Então, o bicho tem marrom em sua plumagem, isso pode ser visto aí nas fotos, as belas fotos do Iquiapes. Já a fêmea tem um tom mais castanho, né, castanho avermelhado, e ambos os sexos têm um tufo de penas no alto da cabeça. Então, é exatamente por conta desse tufo que o bicho é chamado de entufado, né? E comparando com seu primo mais próximo aí, o entufado Merulaxate, ele é mais escuro e um pouco maior. Resumidamente, seria isso. Muito legal a descrição, bem explicativo. Agora, ele também tem uma vocalização bastante característica, né, Edson? E também existe a questão do dimorfismo aí de vocalização entre os sexos dessa espécie. Exatamente, Henrique. O bicho canta alto, então a gente consegue ouvir o entufado baiano a uma distância considerável na mata. A Sueli Damasceno, que a gente considera uma das referências aí com esse bicho, identificou 4 tipos de vozes, entre cantos e chamados, sendo que o canto principal do macho, as notas finais são descendentes, e a fêmea tem uns repiques no final. Tem, inclusive, uma gravação super bacana do Wagner Nogueira, que está na capa do perfil da espécie no Wikiaves. E nessa gravação, a gente tem no mesmo take o macho e depois a fêmea cantando. Então, fica aí, quem quiser procurar, é bem interessante, né? E a diferença para o Merulaxate é que o Stressimane tem uma voz um pouco mais grave. A voz do Merulaxate é mais aguda. Essa gravação que o Edson citou, meus amigos, você ouve agora. E como esse é um episódio especial, além dessa gravação maravilhosa que você acabou de ouvir, a gente inclui aqui também um depoimento de mais um dos nossos grandes amigos, grande amigo da revista Uru e do Uru Podcast, Wagner Nogueira, que fez, como o Edson disse, essa gravação maravilhosa e tem uma experiência muito legal com o Merulax Stressimane. Vai daí, Wagner. Olá pessoal, aqui é Wagner Nogueira, eu tô de volta aqui no Uru. Dessa vez para poder contar um pouquinho da história por trás dessa gravação que eu tive o privilégio de fazer lá pelos idos de 2011, na RPPN Mata do Passarinho. No dia dessa gravação, as atividades começaram bem antes do sol nascer, porque o objetivo era chegar no lado mineiro da serra. E a gente estava hospedado no lado baiano, no município de Macarani. Apesar do nome entufado baiano, toda a população da espécie conhecida naquela época ficava no município mineiro de Bandeira. E o único jeito de chegar nesse ponto, partindo da base da reserva, era numa trilha muito longa, muito complicada, a pé. A gente partiu e o deslocamento foi mais complicado do que o usual, porque estava chovendo demais. Tinha muito barro. A gente só chegou no sopé da montanha lá pelo meio da manhã, encaramos a subida que estava muito difícil, escorregadia, e só botamos os pés de verdade em Minas Gerais lá pelo horário do almoço. Chegamos e fomos imediatamente procurar entufado, procura daqui, toca dali, nada do bicho. Não dá para falar que a gente estava sofrendo, que estava frustrado, porque a gente estava nas montanhas do Jequitinhonha, que tem uma das matas mais incríveis que eu já tinha botado os pés, e continua sendo uma das matas mais incríveis que eu já botei os pés na vida. Essas matas, elas juntam elementos dos tabuleiros, das baixadas, do meio da montanha, do alto da montanha, e tem essa composição de espécies que é única, que junta esses bichos que não existem juntos em nenhum outro lugar do mundo, é só ali. Então eu estava completamente deslumbrado com aquilo. Mas o entufado mesmo, que era o objetivo de todo mundo, não estava aparecendo. Não dá para falar que a gente estava procurando errado ou procurando no lugar errado, porque eu estava acompanhado do Bill, que morava na reserva e participava de todas as atividades relacionadas ao entufado, do Alexandre Renault, que era o gestor da reserva e fazia boa parte desses campos,
e do Ciro Albano, que era o ornitólogo e guia que mais tinha visto entufado na vida. Então, eu estava muito bem acompanhado. Depois de algumas horas ali, insistindo, esperando, o bicho começou a cantar no fundo da grota. E daí foi só emoção. Foi literalmente de encher os olhos d'água. Eu estava diante daquela entidade que era o entufado baiano, uma das espécies mais raras e ameaçadas do mundo, naquela mata que é muito especial. Então, o conjunto da obra foi sensacional, foi fantástico. E depois de alguns minutos, eles foram se aproximando, e a gente estava cercado não por um nem dois, mas 3 entufados. E eram 2 fêmeas e um macho, e eu me dediquei a gravar o máximo que eu podia, porque eu estava com uma câmerazinha na mochila, que era uma super zoom naquela época, e eu não ia fazer nada que prestasse, nenhuma foto ia salvar. Então eu me dediquei a gravar o máximo que eu podia daquilo, porque os bichos estavam bem vocais, estavam cantando muito. Então eu consegui gravações incríveis, assim, gravações que tem 3 entufados diferentes na mesma gravação. Isso por si só já é um acontecimento, né? E tem essa gravação que mostra tanto o macho quanto a fêmea cantando, né? E esse bicho tem uma curiosidade muito legal, que é o macho e a fêmea terem cantos diferentes. Mas não só isso. A fêmea tem um canto mais elaborado que o macho. Vocês vão reparar que o canto do macho ele é mais curto e mais simples, e a fêmea tem esse canto que se alonga. Depois desse canto parecido com o do macho, ela continua fazendo notas adicionais e às vezes se alonga por muito tempo. Isso é uma característica que não está presente só nessa espécie, está presente no outro entufado do Sudeste também. A fêmea também tem essa característica do canto mais alongado. Então é sensacional, um bicho que não só canta diferente, macho e fêmea, mas que a fêmea tem um canto mais elaborado, né? Então é isso, essa é um pouquinho da história por trás dessa gravação, que é uma das gravações que eu tenho mais carinho e mais orgulho de ter feito, a gravação do entufado baiano no Nordeste de Minas. Um abraço para todo mundo e muito obrigado por me terem aqui de volta. E depois desse depoimento do Wagner, não existe a menor possibilidade da gente não ouvir de novo essa gravação. Vamos pro replay dela. Podcast. A gente segue porque uma das partes interessantes quando a gente fala de aves ameaçadas é a questão de sistemática e taxonomia, e se a gente for falar um pouquinho da história da taxonomia e da sistemática dessa ave, né, Edson? A gente tem várias histórias, né? Tem descobertas em cima de descobertas. Vamos começar do começo aí. Conta pra gente um pouquinho qual a história por detrás dessa, entre aspas, claro, descoberta científica do entufado baiano. Pois é, cara. Você falou um pouquinho no início lá, deu um spoiler bacana. E a descrição do Merulaxis stressimani é muito inusitada, porque a gente tinha uma pele depositada no Museu de Berlim, que foi coletada por um alemão chamado Franz K.N. A data precisa não se sabe, mas foi entre 1831 e 1838. E uma outra pele, essa do Franz K.N. foi coletada em Salvador, nos arredores de Salvador, e uma coletada em 1945 na região de Ilhéus, por Pedro Brito, que era um técnico do Museu Nacional do Rio. O Helmut Sick, o Dr. Helmut Sick, né, o patrono aí da ornitologia brasileira, ele analisando essas 2 peles que inicialmente foram identificadas como Merulax ater, percebeu diferenças, sobretudo no tamanho das aves, e descreveu aí por volta de 1960 Merulaxis stressimani, homenageando seu professor alemão Erwin Stresemann. Então, foi um bicho que foi descrito a partir de 2 peles de museu, e até 1995, mais para frente, a gente fala um pouquinho sobre isso. Ficou aí sem ter sido nenhum dado sobre sua biologia básica, uma vez que o bicho foi descrito só a partir de exemplares de museu. Então, essa é a história da descrição do bicho.
Muito legal. E essa ave também, né, o entufado baiano, ele faz parte de um grupo de aves bastante diferente, né, que são os rinocriptídeos. Fala pra gente um pouquinho desse grupo e quem são os parentes aí mais conhecidos, né, do entufado baiano, já que ele, como a gente viu até agora, é uma ave bastante desconhecida, né? Isso, Henrique. E faz parte dessa família, realmente, que são bichos que têm alguma certa dificuldade de serem vistos, né? Ele tá junto aí com os tapaculos, com os macuquinhos, são aves geralmente florestais, que gostam de lugares densos, escuros, de ficar ali forrageando pelo solo, passando por debaixo de troncos caídos. A gente costuma chamar até os ratinhos da floresta, né? Parece um ratinho ali revirando folha. Então, é esse grupo aí de aves insetívoras geneticamente mais próximos aí dos Taminophylidae, né? E outros passeriformes. Cara, eu tive uma experiência única com uma ave aproximada aí dos Merulaxes e foi uma coisa muito estranha, assim. Eu sei que eu tô fugindo um pouco do roteiro, mas quando eu vejo essa descrição de rinocriptídeo, eu não tenho como não lembrar disso. Foi na Chapada Diamantina e a gente viu o tapaculo da Chapada Diamantina, óbvio. E, cara, quando o Edson fala aí que parece um ratinho, imaginem mesmo um ratinho, tá? Porque esse tapaculo da Chapada Diamantina, ele andava por cima dos pés da gente, assim. Ele saía das pedras, onde ele tava, e ele vinha se andando, e eu tentando fotografar com uma lente 150-600, e eu tinha que apontar para baixo, e não dava foco, porque o bicho estava muito perto. E é muito diferente, assim, e assim, quem gosta um pouquinho dessa parte de classificação, de evolução e tudo das aves, se pegar um pouco para ler sobre essa família Rinocriptidae, tem muita discussão sobre perda de capacidade de voo, diminuição da capacidade de voo, mas, cara, o resultado final é um bicho muito diferente das aves que a gente está acostumado a ver em geral, porque imagina aí uma ave em que a melhor descrição para ela é um camundongo andando por cima da serrapilheira ou por cima das rochas e tudo. Então é isso que você vai encontrar. E realmente é um bicho incrível, sensacional demais. Tá? Vamos seguindo aqui para frente. A gente fala de distribuição e habitat dessa espécie. Agora que a gente já tem meio que o RG, né? A gente já consegue, eu tenho certeza que o nosso ouvinte agora, ele já tem uma imagem na cabeça dele dessa espécie. É uma ave relativamente grande, com um hábito diferente de tudo que você espera quando ouve falar em uma ave. É uma ave que está mais ali associada com substrato e tal, voo, etc. E a gente já tem mais ou menos esse RG. Então agora a gente vai falar de endereço, né? A gente precisa saber aonde ele vive. A gente vai falar de distribuição e habitat. Edson, onde é que essa ave pode ser encontrada? A gente espera que a gente vai falar, obviamente, disso no final do episódio, que cada vez mais a gente consiga encontrar indivíduos. Mas hoje, qual é o endereço mais provável onde que ela pode ser encontrada atualmente? E fala um pouquinho pra gente da provável distribuição histórica dessa espécie, por favor. Beleza, eu vou começar pela distribuição geográfica histórica, né? A gente tem essas peles dos arredores de Salvador e Ilhéus, então a gente já deduz que o bicho inicialmente é aí do leste da Bahia, né? Mata Atlântica da Bahia. A norte do rio Jequitinhonha, a sul, na margem sul para baixo, sudeste, o Merulax atei, a norte, Merulax tressimani, né? Depois dessas duas peles, e aí trazendo essas coisas cabalísticas, eu sei que o podcast aqui é o de número 50, o entufado baiano ficou 50 anos sem registros, até que um francês chamado Gerard Baudet, em 1995, grava e vê um bicho, como você falou lá no início do podcast, na fazenda Joeirana, perto da reserva biológica de Una, município ali de Una, a sul de Ilhéus. Então a gente tem aí Salvador, Ilhéus, Una, até o Rômulo Ribon, com sua equipe. A gente tem a honra de, na época, ter sido estagiário do Rômulo e estar nessas expedições para a chamada Mata da Balbina, no município de Bandeira, no norte de Minas Gerais, nordeste de Minas Gerais, mais precisamente.
em 2004. E aí, novamente, cabalisticamente, 20 anos depois, a gente está aqui falando sobre esse bicho, que é quando o Rômulo e a gente, eu, o seu Geraldo Teodoro de Matos, grande ornitólogo aí de Minas Gerais, a gente encontra o entufado baiano. Precisamente no dia 17 de março de 2004, na Mata da Baubina, que hoje é a conhecida Mata do Passarinho, né? Essas expedições aconteceram num programa do Ministério do Meio Ambiente, chamado ProBio, Programa Nacional de Biodiversidade, em que haviam expedições, inventários biológicos, e o Vale do Jequitinhonha era muito pouco conhecido do ponto de vista de avifauna, né? Então, voltando aí à distribuição histórica, leste da Bahia, mas também nordeste de Minas Gerais. E aí, apesar de o nome ser entufado baiano, ele também ocorre em Minas. E aí a gente costuma brincar que o melhor nome seria entufado baianeiro, porque ocorre nos dois estados, né? Seria mais ou menos essa a distribuição histórica do entufado. Muito legal. E fico imaginando a emoção, né, de estar presente numa expedição que depois de tanto tempo localizou esse bicho. Realmente deve ter sido memorável. Falando um pouquinho, já abordamos a parte de distribuição, agora para o nosso ouvinte ter um pouco de noção sobre o ambiente, né? O que esperar da área onde é encontrado o entufado baiano? Que tipo de ambiente que ele normalmente prefere? Então, Henrique, sobre o habitat, o bicho é de floresta ombrófila densa, ou seja, Mata Atlântica, mata boa, digamos, de uma forma mais simples assim. O bicho gosta de mata primária ou secundária em estágio avançado de regeneração, né? Ocorre desde uma Mata Atlântica de baixada, como em Una, Ilhéus, ali, a Ileia Baiana, ou até uma região mais submontana, como a Mata do Passarinho, que pode chegar aí a ter 900 metros de altitude, né? O bicho gosta de mata escura, como um bom rinocriptídeo, de mata densa, grota. O entufado baiano gosta muito de grota, com muita serrapilheira e sempre nos trechos mais conservados da floresta. Muitas dessas informações que a gente traz são da dissertação de mestrado da Sueli Damasceno, doutora Sueli Damasceno, que a gente considera a grande referência, a pessoa que mais conhece sobre esse bicho. Então, resumidamente, seria esse o habitat do entufado baiano. Aí é muito bacana quando Edson menciona esse trabalho da Sueli, porque ele está disponível, viu? O pessoal que tiver curiosidade e oportunidade, é uma leitura recomendadíssima, porque é meio que... Eu não vou falar... Não tô falando, galera, em tom pejorativo, mas a gente que é um pouco mais velho tem um apego com essas coisas e o texto e o método de estudo, a metodologia usada e tal, é uma dissertação das antigas, assim, sabe? Bem raiz. E a gente lendo o trabalho, a gente consegue ter algumas das sensações, assim, imaginar algumas das sensações da pesquisa, principalmente a parte de campo. E eu particularmente dou muito valor para esses trabalhos aonde o foco final da pesquisa e da dissertação não é uma simples modelagem, sabe? Hoje em dia, praticamente todo trabalho nessa direção gera uma modelagem e tal, e às vezes acaba sendo uma coisa meio fria. E esse trabalho da Sueli dá muito prazer da gente pegar e ler. Não é uma dissertação longa, é um texto muito bacana, e a descrição da metodologia usada é muito boa. A parte onde ela comenta sobre habitat, quando ela fala assim, fala até do tipo de serrapilheira, aqui tem mais folha seca de embaúba, aqui tem mais... Nossa, é muito bom, cara, assim, a gente consegue imaginar exatamente, eu observei aqui um macho, aqui cantou tal, então é uma riqueza de detalhes tão legal que dá uma alegria na gente, assim, de ver um trabalho feito com tanto capricho, tanto esforço, e existem... Esse trabalho da Sueli deu para ela, assim, vários apelidos da região, inclusive, né? Várias histórias, então é uma coisa muito bacana e faz parte das lendas da ornitologia brasileira. Então, quem tiver oportunidade, por favor, não hesite em acessar e baixar esse trabalho, porque é uma leitura muito bacana. A gente, claro, avança
no nosso roteiro aqui para falar do comportamento e da ecologia dessa ave, do que a gente sabe dessa ave, do pouco que a gente sabe. E aí a gente pede para o Edson para ajudar a gente a entender um pouquinho, né? A gente sabe que esse grupo dos rinocriptídeos, ele compreende aves bem diferentes. Falei um pouquinho para vocês do tapaculo da Chapada Diamantina, por exemplo. São aves diferentes da maioria das outras aves. São aves que, em geral, voam pouco, são discretas, são pouco vistas. Quase sempre são só ouvidas. São as chamadas aves crípticas. Mas a gente sempre consegue, quando a gente recebe um convidado como o Edson, arrancar um pouquinho mais da descrição do comportamento dessas aves. Edson, ajuda a gente aí com o comportamento do entufado baiano, por favor. Beleza, Will. Mas, cara, eu preciso falar da Sueli mais um pouquinho. Você deu a deixa. Porque a história da Sueli na Mata do Passarinho é incrível. Ela foi pra lá sozinha em 2009. Ela era orientada do Rômulo Ribon, professor Rômulo Ribon. E ela ia pra mata com o cavalo conhaque. Ela adquiriu um cavalo, porque o acesso era muito ruim. E ela não tinha as estruturas que tem para hospedagem hoje. E ela ficava numa casinha abandonada, sem telhado. E ela montava a barraca dentro dessa casinha, na beira da mata. Os ratos comiam a barraca dela. E começou a surgir lendas incríveis lá na região, de que a Sueli era a mulher da mata e que ela é muito destemida. A gente tem, assim, um carinho muito grande pela Sueli, não só pelo que ela produziu sobre o entufado baiano, mas a forma que produziu. É realmente uma ornitóloga de primeira linha. Então, faço essa deferência aí a ela. E voltando aí à sua pergunta sobre o comportamento e ecologia, o bicho é insetívoro, né? Revira a serrapideira ali rapidamente as folhas à procura de insetos, né? Locomove pulando no solo, né? Dificilmente voa. Se voar, são voos ali curtos, né? E rente ao solo, né? O bicho é bem territorialista, então canta para defender seu território, como a maioria das aves. E um território que não é muito grande, a Sueli mediu os territórios de entufado baiano, que deram aí em torno de 3,6 a 4 hectares, né? E, enfim, é o comportamento bem típico dos rinocriptídeos. Fica aí, para quem ainda não viu a campo, um papaculo, um macaquinho, realmente é uma experiência única e vai entender um pouco essa ecologia, esse comportamento que é um pouco comum entre todas as espécies. Muito legal. Isso vale para mim, porque eu ainda não observei nenhuma ave dessa família, mas conversando com colegas que já tiveram a experiência, eles falam muito desse comportamento. Então espero ter oportunidade de observar esses bichos e, logicamente, o sonho maior, observar ainda na natureza o entufado baiano. Falando sobre isso, parece que a gente não sabe muita coisa sobre a reprodução dessa espécie. Existe, Edson, alguma novidade em relação ao que a gente conhece aí sobre a reprodução de entufado baiano? Então, Henrique, apesar de não ter um ninho descrito na literatura, já foram encontrados ninhos do entufado baiano. O primeiro deles é em 2012, pelo Gustavo Malá, né? É um ninho, uma cavidade e um túnel num barranco. O bicho faz o ninho desse modo. Aparentemente, esse ninho teve sucesso reprodutivo, porque meses depois, o guarda da reserva, o Bill, que tem uma experiência boa, viu alguns indivíduos que aparentemente eram jovens ali nos arredores, né? Depois, em 2013, esse mesmo casal utilizou esse ninho, mas ele foi deformado por um tatu, né? Barranco, enfim. O tatu passou e o ninho foi abandonado. E depois, em 2016, um outro ninho foi descoberto pelo Alexander Zaidan, o Panda, né? Um ornitólogo e um grande amigo. E ele, inclusive, fez vídeos do bicho, tanto o macho e a fêmea, entrando no ninho e alimentando os filhotes, né? Eles reproduziram em 2016, mas houve uma predação. O panda, em um determinado momento, chegou e os bichos não estavam mais entrando. Apesar da câmera que estava instalada não ter pego, há grandes possibilidades de os bichos terem sido predados. Então, o que a gente sabe é muito pouco, né? Muito pouco
sobre a reprodução do Merulax tressimani. Praticamente a deixa, né, pra gente chegar no cerne aqui do episódio. Eu acho que é o que moveu a gente a estar gravando esse episódio sobre o Entufado Baiano foi a apresentação que o Edson fez, mas como eu falei, a gente tem uma relação já de muito tempo com essa espécie. Outro dos membros, né, da nossa equipe da revista Uru, nosso amigo Ronei Souza, o biólogo Ronei Souza, um abraço pro Ronei. Ronei que inclusive estava nessa expedição de 2016, que achou esse ninho, que o Edson comentou, né? Quando eu fui, eu vi o casal e eles estavam inclusive nidificando, né? Só que alguma coisa aconteceu que eles abandonaram o ninho. Eu tenho até hoje vídeo que nós colocamos a câmera trap lá, na frente do ninho. Eu tenho horas e horas de vídeo aqui. Uru Podcast. Mas quando a gente falou de reprodução, né, e do pouco que a gente sabe sobre a reprodução, ela basicamente a deixa pra gente falar sobre o estado de conservação, né, do Entufado Baiano. E antes da gente falar disso, não tem como não fazer o resgate da epígrafe que foi usada pela Sueli. Já falamos várias vezes aqui da doutora Sueli Souza Damasceno, na dissertação sensacional, falei, essa dissertação é de 2011, Distribuição, Biologia e Estimativa Populacional do Entufado Baiano, Merulax tressimani, Passeriformes rhinocryptide, uma espécie criticamente em perigo de extinção da Mata Atlântica. A epígrafe ela é de uma lenda da conservação das aves, o Carl Jones, e diz o seguinte: em biologia da conservação não há casos sem esperança, há apenas casos difíceis e casos caros. Então, Edson, a gente vai se aprofundar um pouquinho na conservação, mas antes disso, eu vou te pedir para falar para a gente do status. Não é a tarefa das mais fáceis, das mais legais, é sempre complicado falar de ave ameaçada. Pedir para tu falar para a gente do status do Entufado Baiano e depois a gente começa a falar das ações de conservação que estão atualmente em curso para essa espécie. Qual é o status dela hoje, Edson? Então, cara, o Entufado Baiano infelizmente se encontra criticamente ameaçado de extinção. A gente considera que talvez seja uma das aves, se não a mais ameaçada do Brasil e mais próxima da extinção, ao lado aí talvez da choquinha de Alagoas. Óbvio que a gente fica triste, lamenta, mas é muito baseado aí na destruição secular que a Mata Atlântica sofreu, né? E aí, para até entender esse status, como você falou bem, o último registro é de 2019, a gente está aí há 5 anos sem notícias do Entufado Baiano. Eu vou fazer uma retrospectiva rapidinha aqui, só para a gente ter ideia da raridade desse bicho. Quando a Sueli Damasceno vai fazer a sua dissertação de mestrado, ela conclui encontrando 6 indivíduos apenas. Éramos 5 fêmeas e 1 macho. Todos esses 6 indivíduos estavam do lado mineiro da Mata do Passarinho, nos municípios de Bandeira e Jordânia, né? E inclusive as fotos que tem no Wikiaves de 2009 até 2015 aí, são todos desses indivíduos. Em 2015 tem um incêndio nessa área, no lado mineiro, exatamente na trilha do Entufado. E os bichos somem em 2015. Mas, no final do ano, desse mesmo ano de 2015, no Natal de 2015, um casal é encontrado no lado baiano, do lado da sede da reserva. A gente tem já conversei com um Panda sobre isso, com algumas pessoas, o Alexandre Enout, foi gerente da reserva. A gente suspeita que esse casal conseguiu sair ali, né? À medida que o fogo vinha, esse bicho pode ter se deslocado e chegou do lado baiano. Esse casal, as fotos que tem no Wikiaves aí de 2015 até 2016 é desse casal, e aí em 2016 esse casal também desaparece. O que acontece? O Panda vai visitar a Mata do Lodo, que é uma mata que faz parte do bloco da Mata do Passarinho, no município de Jordânia, que é onde a Sueli também frequentava, e onde ela registrava 2 fêmeas na época.
da sua dissertação. Na Mata do Lodo, que faz parte do bloco da Mata do Passarinho, o Panda e o Marcos encontra uma fêmea. A Sueli, na época, via 2 fêmeas. E aí, as fotos que tem no Wikiaves. E há uma corrida muito grande das pessoas, a gente sabe, né? Aquela coisa assim, quem viu, viu, quem não viu. A gente entende isso, todo mundo quer ver um entufado baiano. Mas fato é que em 2019 é o último registro. Quando, como você bem colocou aí, o Luiz Pompeu tem aí uma foto no Wikiaves. E depois disso, o bicho não é mais visto. Eu espero, né, que o bicho seja encontrado novamente, porque, sinceramente, carregar essa marca de ter sido o último a ter visto o bicho é uma marca triste, não é uma coisa para se comemorar, né? Isso dá uma ideia da situação toda. 5 anos se passaram, algumas pessoas que conhecem muito a Mata do Passarinho e o entufado batem o martelo que o bicho está extinto na Mata do Passarinho. Outras pessoas que também conhecem bem o bicho e conhecem bem a Mata do Passarinho consideram que esse bicho ainda pode estar lá. É um bloco de 3.000 hectares. E muitas pessoas consideram que a Serra das Lontras, o Parque Nacional da Serra das Lontras, que é uma área bem grande, que fica especificamente no município de Arataca, geograficamente entre a Rebelde e Una, onde o registro de Gerard Baldé foi feito, e a Mata do Passarinho, está no meio do caminho, que a Serra das Lontras teria as melhores condições ambientais para se encontrar entufado baiano, né, hoje. Então a gente torce que realmente esse bicho seja encontrado por alguém. A gente não... Vamos falar um pouquinho sobre nossa ligação agora com esse bicho. A gente não está numa corrida para chegar primeiro. A gente está numa corrida para chegar para cuidar. Mas se alguém encontrar, seja quem for, vai ser uma alegria e uma esperança para essa ave tão única, mas numa situação tão delicada assim. Aí eu vou pegar essa deixa da tua fala, antes de passar a palavra pro Henrique, porque tu mencionaste a Choquinha de Alagoas, né? A gente gravou um episódio sobre a situação da Choquinha de Alagoas e assim, foi bem interessante a gravação, a conversa que a gente teve. O Pedro Develey da SAV teve nessa gravação com a gente também. E tudo que foi falado sobre a Choquinha de Alagoas e a situação de conservação dela nesse episódio, depois para mim foi potencializado com as notícias que a gente recebeu depois, né, de Murici, da situação lá. E aí, fazendo um paralelo com a situação do entufado baiano, eu fico pensando que a situação do entufado, muita gente fala, como tu disseste aí, que o entufado já era e tal, não sei o quê. Mas, assim, pelo menos na teoria e em comparação com a Choquinha de Alagoas, eu acredito muito não vou dizer esperança não, tá? Mas nas possibilidades dessa espécie. Por quê? Primeiro, uma comparação aí, pra mim, que é bem, bem óbvia. O entufado baiano, quem lê sobre a espécie, quem viu um pouco da dissertação, viu a gente falando aí um pouco sobre comportamento. Uma coisa importante aí, pode me corrigir se eu estiver errado, Edson. O entufado, a alimentação dele, ele se alimenta sozinho. Ele não depende de um bando misto para se alimentar, como, por exemplo, a Choquinha de Alagoas. A Choquinha de Alagoas tem um histórico de extinção de outras espécies que faziam parte ali daquele complexo, daquelas populações irmãs, entre aspas, que conviviam ali naquele ambiente ali da zona da mata ali do Nordeste, lá no centro de endemismo Pernambuco. E aí a extinção de uma espécie vai dificultando para outra, né? Então a Choquinha está numa situação muito dramática desse ponto de vista. Já o Merolaxis, ele tem essa situação dele ser uma ave mais reservada em termos de interação e tudo. Então eu acho que isso é uma coisa positiva. E a outra coisa, a questão do ninho, como você falou, foi encontrado o ninho pelo malaco e é um buraco num barranco. Então é uma ave que não depende de cavidades, por exemplo, como outras espécies em que tem que ter um esforço, um investimento para colocar cavidade, colocar caixaninho e tal. Então isso aí é uma coisa também positiva em relação a isso. E essas áreas aí que foram citadas, né? Tanto a gente vai falar um pouco para frente da situação da Mata do Passarinho,
mas eu vi uma postagem, acho que foi do Zaidan, sobre a Serra das Lontras, e aí eu fui dar uma olhada, né, no Google Maps e tal, para ver a área. E, cara, é uma área muito interessante, assim, com muito potencial. Não sei o que já foi feito de busca lá, mas eu acho que são notas de esperança que a gente precisa ter. Mas, assim, eu não acho que é uma viagem, não. Eu acho que é uma coisa mais pro realismo do que pra... É óbvio que é difícil, né? Porque a gente tá falando de um rinocriptídeo. Mas eu tenho bem mais esperança em relação ao entufado do que a outras espécies em situação crítica. E aí o Henrique pode seguir, porque eu viajei aqui por alguns minutos, né? Vamos falar um pouquinho sobre as iniciativas, né? O que foi feito e o que vem pela frente nessa batalha, né? Que é a batalha da conservação de uma ave tão rara, tão ameaçada, né? Que se encontra nesse estágio tão delicado que chega a mexer com a gente. O que você pode falar pra gente, né? A gente sabe que a gente tem duas gigantes da conservação participando disso, a Biodiversitas e a SAVE Brasil. Então, fala pra gente sobre essas iniciativas, por favor, Edson. Então, Henrique, a Mata do Passarinho, ela pertence à Fundação Biodiversitas. A gente faz aqui uma deferência à instituição que lá atrás adquiriu essa área, né? Fazemos uma deferência ao professor Ângelo Machado, que fundou a Biodiversitas, ao Bennett da IPC, que é uma ONG americana que na época conseguiu recurso para adquirir essa área, ao professor Rômulo Ribon, que muito se empenhou para que isso se concretizasse, aos gerentes que passaram pela Mata do Passarinho, grandes amigos aí, o Alexandre Nolte, que montou estruturas, enfim, cuidou com muito afinco da Mata do Passarinho por bastante tempo, e ao Panda, que também foi o último gerente, né? E como essa história começa desse tempo de cooperação e dessa parceria que a Biodiversitas e a SAVE assinaram. Eu trabalho na SAVE já há bastante tempo e moro aqui em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista está a 180 quilômetros da Mata do Passarinho. É bem perto em termos de Brasil. E eu sempre tive uma vontade de fazer algo, de ajudar. E aí, em conversas do Bennett, da IBC, com o Pedro Develay, e do filho do professor Ângelo Machado, fundador da Biodiversitas, Paulo Machado, surgiu a ideia de retomarmos algumas ações lá na Mata do Passarinho. E aí, acho que quando o universo conspira, hoje o secretário executivo da Biodiversitas é o Jorge Veloso, que é um grande amigo meu e que a gente confia muito. E então montamos um projeto e, em linhas gerais, o que é esse projeto? A gente vai montar um plano de conservação para as aves ameaçadas que ocorrem na Mata do Passarinho, de 2025 a 2030. Então, nesse ano, a gente tem feito expedições para a área, coletando uma série de dados, informações, e vamos montar esse plano. Quem vai executar? A Biodiversitas. Agora, a gente está à disposição, como SAVE, para ajudar. Digamos que começamos aí um namoro, as duas instituições, mas que a gente torce que tenha sempre um final feliz. Até agora tem andado de forma maravilhosa. E aí as pessoas perguntam assim, mas olha, e se não tiver entufado um baiano mais lá? E aí eu trouxe aqui uma listinha bem curta de alguns bichos que tem lá na Mata do Passarinho. Vamos lá. Rabo amarelo, papamosca estrelas, João baiano, borboletinha baiano, acrobata, tiriba de testa branca, tiriba grande, apuim de cauda amarela, apuim de cauda preta, choquinha chumbo, sabiá castanho, crejoá, sabiá pimenta, chororó cinzento, balança rabo canela, uru, não podia faltar, deixei por último aí. A gente tem várias espécies aí globalmente ameaçadas, bichos que no estado de Minas Gerais são conhecidos apenas no Nordeste de Minas Gerais. Então, o que eu digo é, com entufado baiano, tomara que ainda tenha, ou sem entufado baiano, a Mata do Passarinho é um tesouro.
E nossa cachaça na Save, a gente é viciado em deixar a mata de pé, deixar a floresta de pé. É isso que nos move. E a 180 quilômetros dessa mata, eu sinto que eu posso contribuir também com a Mata do Passarinho, né? Então é isso. A Fundação Biodiversitas tem uma estrutura lá. A gente torce muito que num breve tempo a visitação esteja plenamente aberta para que todo ornitólogo, todo observador de ave brasileiro tenha a oportunidade de conhecer esse tesouro. O plano de ação, ele é focado em uma série de coisas. Então a gente fala de gestão, de governança, de regularização fundiária, uma vez que algumas das áreas desse bloco florestal pertencem à Fundação Biodiversitas, mas precisam ser regularizadas. Questões de educação ambiental com as comunidades de entorno, né? Promover o turismo de observação de aves e estratégias para combater as ameaças que tem lá. Ainda tem fogo no entorno, ainda acontece caça, né? A gente não vai inventar a roda nesse plano. Muita coisa já foi feita, como eu disse, pelo Alexandre, pelo Panda, pela Biodiversitas, e a gente chega para somar. Então é com esse espírito que a gente iniciou esse projeto e chamei a Sueli, a doutora Sueli Damasceno, para estar comigo. E aí ela está colada nas expedições, e o Rafael Vasco, que é um estudante aqui de biologia da UESB, e tem sido formidável reviver essa história aí 20 anos depois aí da saga com o professor Rômulo Ribum, que a gente tem toda a nossa gratidão, carinho, né? O Rômulo me orientou na graduação, na monografia, depois no mestrado com o Gravatazeiro. Então, em nome também, na memória de todas essas pessoas, as que continuam com a gente e aquelas que já partiram, como o professor Ângelo Machado, fundador da Fundação Biodiversitas. E para finalizar também, não posso esquecer, o Luiz Henrique, que é o cuidador da Mata do Passarinho, filho da dona Creuza, que é uma família lá que mora pertinho da Mata do Passarinho. O Luiz é fantástico, é funcionário da Biodiversitas e tem nos ajudado pra caramba. Então, é mais ou menos por aí. Hoje mesmo, o Henrique estava falando aqui no grupo da gente que a próxima ave que ele precisa colocar aí como meta para registrar é o uru. Olha só que coincidência, seu Henrique. A listinha aí que o Edson colocou da Mata do Passarinho e esse projeto de reabrir a reserva em algum tempo para os observadores visitarem, eu acho que significa que você tem um encontro marcado com a Mata do Passarinho para registrar o uru, e traz um crejoá para mim que eu aceito. Vamos marcar essa ida lá, sim, com certeza. É um lugar que eu tenho oportunidade de ter alguns amigos, né, que visitaram, e todo mundo é unânime em dizer o quanto essa mata é mágica, o quanto bicho interessante tem reunido no espaço relativamente pequeno, mas é um tesouro, sem dúvida, da Mata Atlântica, que merece ser muito bem cuidado, muito bem preservado. E esperamos que ainda com entufado baiano. Eu tenho certeza que essa galera vai achar esse bicho por lá. E aí, pessoal, a gente chega naquele momento do episódio. Quando eu falar tamanho final do episódio, porque isso é uma coisa que todo mundo pergunta, principalmente no grupo dos apoiadores, todo mundo fala assim lá: vocês têm que fazer episódio de 1h30, 2 horas e tal. E aí eu tenho que registrar, e eu sempre que eu posso eu faço. A gente, quando grava os episódios do podcast, a gente conta com a boa vontade, a infinita boa vontade de diversos pesquisadores, diversos ornitólogos, de compartilhar com a gente o seu tempo. A gente está gravando isso aqui numa noite de sexta-feira. O Edson, uma agenda simplesmente abarrotada. Vocês têm ideia do que pode significar startando um projeto como esse, fora as outras responsabilidades, um tempo que a gente não teria como pagar pelo tempo dos pesquisadores e do Edson, por exemplo, para gravar essas coisas com a gente. Então a gente depende muito dessa boa vontade infinita, eu falo sempre isso, de estar disponível numa sexta-feira à noite para a gente ficar aqui 1 hora conversando sobre passarinho. Não que a gente não goste, a gente adora falar sobre isso. Se fosse ao vivo, numa mesa de bar com as cervejas abertas, eu tenho certeza que ia dar 3 horas de conversa fácil. Mas a gente precisa muito agradecer essa disponibilidade, e a gente tenta não abusar sempre, tá?
Então, a gente, depois de cobrir tudo que é mais essencial da história de vida e da situação do status e das projeções futuras da espécie, a gente precisa agradecer a disponibilidade do Edson. Depois de, claro, a gente aprender um pouco mais sobre esse bicho sensacional. A gente sai daqui hoje com o tanque completamente reabastecido de esperança, de saber dessa iniciativa, saber das áreas em que a gente tem potencial para reencontrar o Entufado. E é óbvio que a gente precisa do ponto final do episódio, a gente vai ficando por aqui. O microfone do Uru Podcast está aberto para o Edson se despedir, mandar um abraço para quem ele precisar mandar um abraço. Muito obrigado, Edson, por ter aceitado conversar com a gente hoje sobre o Entufado baiano. Eu agradeço também, Will. Foi uma alegria, cara. Sobretudo pela oportunidade de compartilhar e de aprender e divulgar, né? Eu acho que a gente evita tanta desinformação quando a gente tem esses canais. Então, eu agradeço o Uru. A coisa quando tem que ser, aí contando uma historinha, eu encontrei na internet uma imagem super bem trabalhada, gráfica aí do Entufado baiano, e pedi o Uru a liberação para que eu utilizasse na minha apresentação no Avistar. E aí, prontamente, o Henrique respondeu e eles cederam. E lá na palestra, encontrei com o Will também, com os irmãos Pompeu, e conversando, surgiu aí esse convite de vocês para a gente falar do Entufado baiano. Então, a gratidão é minha. Eu espero realmente que aí o Henrique possa conhecer a Mata do Passarinho, não só ele, como tantas e tantas pessoas que têm esse desejo, né? E que essa mata fantástica seja protegida. Apesar da gente estar na coordenação desse projeto, a minha gerente, Alice Reisfeld, o nosso diretor, Dr. Pedro Develey, que também foi um dos entusiastas e uma das pessoas que viabilizaram que esse projeto acontecesse, o pessoal do administrativo financeiro, Ruth, Letícia, Josete, enfim, é o pessoal da comunicação. Um projeto desse não é feito apenas por uma pessoa, então fica aí a minha gratidão a todos os membros da SAVE Brasil e, obviamente, da Fundação Biodiversitas, na pessoa, o amigão Jorge Veloso, né? É isso, um abraço para vocês todos e para aqueles que forem ouvir aí o podcast, tá bom? A satisfação com certeza é toda nossa, Edson, e importante o Edson ter tocado nessa questão aí da ilustração, é uma coisa muito interessante. Henrique e o Fred, eles têm um histórico assim de sessões, de ilustrações, de material, e quem tiver a curiosidade de acessar lá essa página da Uru, né, revistauru.com, vai ver que um dos objetivos desse projeto é essa produção de materiais, né, para divulgação da atividade, para a gente tentar aí popularizar ao máximo a observação de aves no Brasil. Então, para a gente sempre é um prazer quando recebe essas demandas, e foi muito bacana. E aí eu tô falando por mim, ver o slide com a ilustração do Henrique lá no Avistar foi um momento assim, muito emocionante do evento mesmo. O microfone agora é do Henrique. Pô, Henrique, muito bom, cara, contar contigo mais uma vez aqui nessa nossa 4ª temporada. A gente tá empilhando episódios legais. É isso. Então foi um prazer imenso estar participando aqui mais uma vez do Uru Podcast, né? Sei que nem sempre é possível participar, mas quando eu faço de muito bom grado, especialmente recebendo convidados tão especiais para falar de bichos tão especiais como foi o Entufado baiano. Agradeço a oportunidade e mando um abraço a todos aí, a todos que nos ouvem, a todos que contribuem com essa iniciativa e também sempre aos convidados que de muito boa vontade vêm aqui nos dar essa aula. As pessoas que fazem o podcast continuar, né? Nossos convidados e os nossos apoiadores. Essa galera é sensacional. Meus amigos, esse foi mais um Uru Podcast. Tenho certeza que vocês que ficaram com a gente até o final saíram daqui hoje sabendo um pouco mais sobre o Entufado baiano e com a curiosidade renovada e as esperanças também de reencontrar esse bicho, quem sabe, no futuro próximo na natureza. Um abraço e até a próxima.